Queridos irmãos e irmãs, diante da palavra do Senhor da primeira leitura, vem ao nosso encontro um fato histórico que relata para nós que das bases do tempo jorram rios de água viva. Estas águas, ela tem um destino, nos fala a leitura. Elas desaguas no mar. O mar, queridos irmãos, estava morto. A sua água não servia para mais nada. E estas águas torrenciais que jorram do tempo que lá deságua, purifica aquele mar. E o autor sagrado fala para nós: lá aconteceu toda a bênção do Senhor, foi derramada sobre aquele mar. As árvores vieram a florescer, os peixes criaram vida nova, tudo foi se multiplicando, e nós, trazendo para a nossa vida hoje, para os nossos dias, nós estamos celebrando um grande tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. O que é Quaresma? Quaresma é um tempo onde nós, cristãos, homens e mulheres, devemos fazer um exame de consciência, olhar para dentro de nós mesmos, para o nosso interior, e poder sentir em nossa vida o que nós precisamos mudar, onde nós devemos encontrar essa mudança de vida, de comportamento espiritual na nossa vida de filhos e filhas de Deus. E nós nos deparamos com o Evangelho, onde lá naquela piscina, onde lá ficava todos os doentes, para ser purificados, para receber a cura. Anjo vinha do alto. Era a presença de Deus, era a bênção de Deus, que aquele anjo trazia, agitando aquelas águas que lá estava, para que todos aqueles que descessem aquelas águas ficassem purificados. E lá o Evangelho relata para nós um pobre homem que lá estava, sedento, necessitado. Jesus se compadece dele.
ele não tinha mais forças por si só para chegar a se banhar naquela piscina para receber a cura. Ele precisava de alguém. Assim também, meus queridos irmãos, na nossa vida, às vezes também nós não vamos tendo forças sozinhos para buscar o que é sagrado na nossa vida. Nós precisamos de alguém. Por isso que nós devemos viver uma unidade, em comunidade, em família, no trabalho, no estudo, em tudo que nós fazemos. Nós somos necessitados e precisamos uns dos outros em nossa caminhada. Aquele homem precisava de ajuda. Aquele homem, ele ouve o que Jesus fala com ele. Ele é autêntico. Porque quando Jesus diz: pega na tua cama e anda, ele ouve, ele obedece. Quantas vezes também Jesus fala conosco e às vezes nós ficamos tão apegados a tantas outras coisas, tantos compromissos pessoais a fazeres, que nós podemos não nos dar conta de sentir, de perceber Jesus falando conosco em momentos da nossa vida que nós precisamos, que nós necessitamos. Aquele homem ouviu, aquele homem não conhecia Jesus, e mesmo recebendo a cura, ele não conheceu Jesus, porque quando ele é questionado por ter recebido aquela cura, ele não soube responder que tinha sido Jesus que havia feito aquele grande milagre, aquela obra em sua vida. E ele vai conhecer Jesus onde? No templo. No templo, na igreja. É na igreja, é na casa de Deus que aquele homem, ao voltar, ele reconhece Jesus, porque lá Jesus estava. Nós, meus queridos irmãos, quando nós nos reunimos em assembleia litúrgica para celebrar, é um grande encontro de amor com este Cristo Jesus, com o Filho de Deus, com o nosso Salvador, mas nós somos chamados a viver uma vida autêntica ao apelo de Deus, a palavra, a Eucaristia, porque senão nós celebramos em vão. Quem é São José hoje para nós na vida da igreja? E o tema de hoje, São José, guardião da fé, humilde. Como que é? Humilde, servidor de Deus. Será se São José não foi este guardião, não foi este humilde, não foi esse servidor de Deus para poder ele se encontrar nos altares da igreja? Ele foi. Mesmo diante da sua limitação humana, porque São José, ele foi homem como nós. Ele foi. Ele teve também na sua vida nos momentos
com a faca em cima para cortar o queijo. Mas disse que só corta esse queijo se quando chegar o casal ao céu, que nunca tenha tido desavença. Esse queijo deve estar virado na terra. Porque todo casal tem problema. Qual é o casal que não tem problema? Todos. Uma pergunta para vocês: São José e Nossa Senhora colocou o queijo ou não? Sim ou não? Sim. Não colocou queijo. Por quê? Porque José quis abandonar Maria. Portanto, meus queridos irmãos, diante da nossa fragilidade de ser humano, somos santos e pecadores, buscamos a plenitude de Deus na nossa vida. A igreja revive um momento onde nós estamos unidos sempre na oração, uma vida autêntica. Agora, hoje, começando o primeiro conclave, o primeiro encontro, para a escolha do sumo pontífice, nós devemos rezar pela igreja. Nós devemos pedir a intercessão de São José, ele, patrono, patriarca da igreja, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre os cardeais, para que seja feita a escolha melhor, a escolha positiva, e aquele que vier, venha para governar a igreja de Deus aqui na terra, para assumir o lugar de Pedro, em nome do Senhor. Que esta palestra transforme a nossa vida, que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus